A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título a leitura da Bíblia e a educação cristã. Estamos hoje finalizando a nossa lição do primeiro trimestre do ano 2022. Hoje, finalizando com a lição de número 13. A leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto áureo que se encontra em 1 Timóteo 4,13 nos diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Se quer ser forte na fé e ter uma comunhão com Deus, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Aqui está a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o alimento para nossas almas. Se quisermos permanecer em fé, confiantes em Jesus, crendo que Jesus um dia virá, estudemos a Bíblia. Leia, estude, medite nessa santa palavra. A leitura diária é um alimento para nossas vidas, para nossas almas. O nosso corpo precisa do alimento para permanecer em pé, para ter saúde. Precisa do alimento diariamente. Assim é nossa alma, nosso espírito. Precisa de alimento espiritual para permanecer forte, de pé, firme. E esse alimento é a palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável. Aqui nós encontramos tudo que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos, a Bíblia tem. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola bíblica dominical, dentre outros, que temos também o estudo bíblico, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema da fé e prática para o salvo em Cristo. Todo crente, todo salvo precisa da palavra santa, precisa de alimento. A palavra santa, ela fortalece, ela educa o cristão. Forma o caráter do cristão. A leitura e o estudo das escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como também fora da sala. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. O currículo adotado. A escola bíblica dominical é, por excelência, ensino bíblico. É na escola dominical que nós aprendemos a sermos melhores crentes. Aprendemos a mensagem que Deus quer nos trazer. As revistas que integram o currículo são as lições bíblicas, que é preciosa para os nossos estudos. Aqui nas lições nós encontramos tudo que nós precisamos da mensagem de Deus. Aqui está uma explanação da mensagem de Deus. Nesta lição do primeiro trimestre de 2022, nós estudamos sobre as escrituras, sobre a Bíblia Sagrada.
E no decorrer dos anos, nós vamos estudando cada lição, uma parte da Bíblia. Vamos aprendendo. A escola bíblica dominical é excelente para nós aprendermos a palavra de Deus. As revistas que integram são as lições bíblicas dominicais, né? A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. É estudando que nós aprendemos a como viver uma vida santa diante de Deus. Vivemos uma vida de retidão como servos, como filhos de Deus, como crentes, a darmos exemplos. É na escola bíblica dominical, é nos estudos bíblicos que nós aprendemos mais a palavra do Senhor. Por isso é muito importante que o crente, o cristão, ele frequente a escola bíblica dominical. Qualquer dúvida que o aluno tenha, o professor, juntamente com outros, pode tirar essa dúvida. É na escola bíblica dominical. Muito importante para o crente. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como antídoto contra as heresias. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado a cada lição. A cada lição, nós temos um objetivo a ser alcançado. No final da aula, o professor, ele deve ter consciência de que alcançou aquele objetivo, de passar o conteúdo para o aluno. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir também o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. O crente precisa estudar, precisa participar de estudo da escola bíblica dominical, porque é aprendendo que nós, crentes, nós servos, nós alunos, nós vamos aprendendo o que nós estamos fazendo de errado, que não condiz com o ensinamento da Bíblia. Nós aprendemos, nós vamos deixando para trás aqueles pequenos erros. E é na escola que nós vamos aprendendo. A nossa vida é uma eterna vida de aprendizagem. Por mais que nós estudamos a palavra de Deus, mais e mais temos que aprender, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Todo dia nós lemos a palavra santa e a cada dia ela se renova. Glória a Deus por isso. É uma fonte inesgotável. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças nas vidas dos alunos, que atestem o Novo Testamento e o crescimento espiritual. A pessoa que estuda a Bíblia, que participa dos estudos, escola dominical,
vai amadurecendo na fé, torna-se um crente maduro. Aquele crente enraizado na palavra, que não é por qualquer coisinha que ele está se desviando do caminho do Senhor. Aquele crente que ora está com um pé lá fora, outro pé na igreja, é um crente imaturo, que precisa comer mais a palavra de Deus, para assim formar o seu caráter, fortalecer a sua fé. Qualquer coisinha, o crente maturo, o crente que não está amadurecido na fé, ele sai da igreja, por qualquer coisinha. Por isso que precisamos ler, estudar a Bíblia diariamente, participar dos estudos, comer a Bíblia, fortalecer nossa fé, fortalecer nossa vida cristã, nossa vida espiritual. E é maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente come a palavra do Senhor, mais sede, mais fome nós temos em nos alimentar. Glória a Deus. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e por isso permanece inalterado. A Bíblia não muda, porque foi inspirada por Deus. É a boca de Deus, é a palavra de Deus. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável, não muda. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. A palavra de Deus não muda. Onde a Bíblia diz que é sim, é sim. Quando ela diz que é não, é não. Não muda. Não pode ser ajustada aos nossos interesses. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. 1 Timóteo 4:6 e 2 Timóteo 3:10. Aquele crente que estuda a palavra, ele vai amadurecendo, alimentando na fé. E venha que venha a tempestade, a sua raiz está fixada na terra firme e não em areia. Venha a tempestade, venha o vendaval, que ele pode se envergar, mas jamais cai, porque a fé está firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que a tempestade vem, que o vendaval vem, mas passa. E quando passar, ele está de pé. A fé continua viva no nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso estudar e guardar a palavra do Senhor aqui dentro do coração. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. A igreja, a instituição, deve formar os crentes, dar alimento para os crentes. Esse alimento que é encontrado nos estudos. A igreja tem que formar os crentes, firmar os crentes, dar alimento para que os crentes fiquem firmados na palavra. Que fiquem firmes na fé. A palavra educação significa guiar, significa instruir,
conduzir para fora. Quando aplicada às crianças, a palavra educação tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere aos que desenvolvem a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. A educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo da doutrina bíblica. A educação cristã guia, instrui a criança, tira fora dos erros e traz para dentro de uma vida íntegra, uma vida certa diante de Deus. Quando aplicada nos adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo os erros, aqueles erros que praticam e controlando as paixões, aquilo que a carne deseja. É estudando, é lendo a Bíblia que nós vamos largando essas coisinhas que podem nos afastar do Senhor, pode nos afastar dos caminhos santos do Senhor. É preciso estudar, é preciso ler Bíblia, comer. Objetivos da educação cristã. A primeira, ganhar almas para Jesus. Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Treinar o cristão para o serviço do Senhor. São os objetivos da educação cristã. Objetivo da educação cristã. Trata-se de uma ordenança proclamadora de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Temos que evangelizar, levar a palavra do Senhor. Aquelas vidas que aceitam Jesus, os novos convertidos. Nós, como discípulos do Senhor, devemos ensinar, dar um ensino. A igreja precisa dar esse ensino para os novos convertidos. Que a pessoa aceita Jesus, vem lá de fora, sem ter noção do que faz de errado. E é na escola bíblica, é nos ensinos bíblicos, que a igreja vai ensinando o novo convertido o que pode e o que não pode fazer. Vai ensinando e ele vai amadurecendo. Ele vai deixando os erros para trás. Se transformando numa pessoa limpa. Uma pessoa que quer a cada dia melhorar para servir ao Senhor. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. A escola bíblica é importante ter na igreja. É ali que o novo convertido, que nós crentes vamos aprendendo a palavra de Deus, tirando as nossas dúvidas, nos preparando para o nosso encontro com o Senhor. Ali na escola dominical nós aprendemos como levar a palavra, como levar o evangelho, como nos comportar, tanto dentro da igreja como lá fora.
como nos comportar como verdadeiros crentes, como verdadeiros servos do Senhor. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar o novo crente. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio de estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas. Sobre a iluminação do Espírito Santo. Então, todos nós, todos crentes, precisam estudar a Bíblia diariamente, pois todos nós somos alunos eternamente. Enquanto vivermos aqui na terra, nós temos que aprender. Temos sempre algo a aprender. Só chegaremos à perfeição no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, no dia que o Senhor voltar. Sobre a iluminação do Espírito Santo. Ler, estudar a Bíblia. E é o Espírito Santo que vai nos ensinar, que vai nos iluminar para que nós entendamos a mensagem que Deus quer trazer para nós, quer trazer aos nossos corações. E dá aplicações dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. É o Espírito Santo que nos ensina, que também nos dá o discernimento para nós aprendermos mais e mais e guardar a palavra do Senhor. No Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortando da importância da educação, exortação e instrução na palavra de Deus. Precisamos estar sempre estudando. O verdadeiro objetivo da meditação bíblica nos ajuda a aplicar a verdade bíblica às circunstâncias difíceis ou estressantes. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos a palavra guardada no coração. Quando vem as lutas, vem aquelas situações difíceis que a gente fica parecendo que estamos sem chão, aquelas situações que nos deixam estressantes. A meditação na Bíblia nos ajuda como enfrentar essas situações. Se nós somos leitores, estudantes da Bíblia Sagrada, da mensagem do Senhor, quando essas situações aparecerem nas nossas vidas, que enquanto vivermos nessa terra, teremos essas situações difíceis, que nos estressa. Nós, como estudantes, meditadores da palavra, através da mensagem do Senhor, nós sabemos como agir nesses momentos. Como nos comportar diante dessas situações, até que a situação passe. A Bíblia, a leitura da Bíblia, nos ensina também a nos comportar nos momentos bons, como também nos momentos maus. É importante que nós leiamos a Bíblia, estudemos a Bíblia. Assim como mais tarde, algumas palavras descrevem a meditação cristã das Escrituras.
refletir, ponderar e até ruminar. Assim como, aí temos um exemplo aqui, assim como a vaca primeiro engole a comida para mais tarde regurgitá-la e mastigá-la outra vez, também é o crente, que a vaca, ela vai comendo capim, comendo. Depois que ela come, é que vai regurgitá-la e mastigá-la outra vez. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Também o crente, em seu momento de reflexão, alimenta a memória com a palavra de Deus. Nós vamos lendo, estudando, meditando na palavra do Senhor. E depois a trazemos de volta ao nosso consciente, quantas vezes forem necessárias. Cada nova mastigação produz ainda mais nutrientes para o sustento da nossa vida espiritual. A meditação, portanto, nada mais é que o processo de revolver a verdade bíblica na mente sem parar, de forma a obtermos maior revelação do seu significado e certificarmos-nos de que a aplicamos em nossas vidas diárias. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e, por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos geral, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Temos que ler a Bíblia diariamente. Ler e aprender. Por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Quanto mais lemos, quanto mais aprendemos, quanto mais guardamos e vivemos a palavra de Deus, mais estaremos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais as pessoas vê Cristo em nossas vidas. Por isso precisamos ler, estudar as Escrituras, mas também praticá-la no nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento e à verdade. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Temos que ler e viver o que nós aprendemos. Porque não adianta nada estudarmos a Bíblia, saber muito da Bíblia, saber a mensagem de Deus e não praticar essa santa palavra. Vivemos dentro da igreja como santos. Ali a gente aprende, ali a gente ensina, ali a gente dá bom testemunho. Quando chega lá fora, ninguém nos conhece como crente, como filho de Deus. Dá mau testemunho. Deus, Ele
quer que nós aprendemos a tua palavra, mas também quer que nós a praticamos em nosso dia a dia. Jesus vai voltar. Jesus breve voltará para buscar o teu povo. E feliz é aquele que se encontrar fiel, que se encontrar vigilante esperando o nosso Senhor. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual, aquele culto que nós oferecemos ao Senhor. Somente eu e o nosso Deus. Inclui a sua oração, aquela conversa íntima que nós temos com o nosso Senhor. Só nós e o Senhor. O louvor, louvarmos ao Senhor, aquele louvor que sai do fundo da alma. E a leitura bíblica, onde nós nos encontramos somente, nós e o Senhor. Eu e o Senhor, você e o Senhor. Essa atividade fortalece a comunhão nossa com o nosso Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. Nós entendemos mais a palavra de Deus, entendemos mais o que o Senhor quer falar conosco. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Quem deseja ter Jesus como mestre, precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Por que devemos estudar a Bíblia? Porque ela ilumina o caminho para Deus, aquele caminho que nós nos encontramos com Deus. Porque ela é alimento espiritual para o crescimento de todos. Se não nos alimentarmos da Bíblia, certamente morreremos espiritualmente. Assim como acontece com o nosso corpo. Se não se alimentar bem, o nosso corpo fica fraco e pode chegar até a morte. Porque ela é um instrumento que o Espírito Santo usa na sua operação. Porque ela nos dá vida, ela nos vivifica. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós não podemos viver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento. É a palavra de Deus que nos fortalece. Glória a Deus. Resumindo, devemos ler a Bíblia diariamente e viver o que nós aprendemos. Guardar tudo o que aprendemos nas Escrituras Sagradas aqui no nosso coração, para nunca afastarmos do nosso Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, que é a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras.
escrituras sagradas. Glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor, participando da escola bíblica, sendo um aluno, que enquanto vivermos aqui na terra, seremos alunos. Sempre teremos algo de novo a aprender nesse livro. Que esse livro é uma fonte inesgotável. Quanto mais aprendemos, mais temos desejo de aprender mais e mais da vida. Vamos nos alimentar, fortalecer nossa fé, fortalecer nossa vida espiritual, lendo, estudando a palavra de Deus. Estudar, viver o que aprendemos. Tudo que aprendermos aqui, vamos trazer para a nossa vida diária. Vamos praticar, tanto dentro da igreja, como lá fora, no trabalho, no estudo, na escola, nas ruas. Vamos praticar o que nós aprendemos. Vamos sempre ser servos do Senhor, que seja dentro da igreja, na escola, no trabalho, nas ruas. Vamos dar bom testemunho. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, te abençoando, abençoando sua família. Se você ainda não é um aluno da escola dominical, participe dos estudos bíblicos. Nós precisamos aprender a cada dia, alimentar, comer mais e mais a palavra de Deus. E é nos estudos que nós fazemos isso. E leia, continue lendo a Bíblia diariamente. Se não pode ler muito hoje, lê alguns versículos, medite na palavra do Senhor. Fique com Jesus e que Deus te abençoe poderosamente.